Gasometria e ventilação mecânica. O que tem a ver um assunto com o outro? Você já parou para pensar por que você olha uma gasometria, todos aqueles números alterados, ajusta alguma coisa no ventilador mecânico e o seu paciente melhora? Já parou para pensar por que isso acontece? Isso é tão comum no nosso dia a dia dentro da UTI com os pacientes entubados e graves? Eu vou te explicar completa nessa videoaula de hoje. Então, meu nome é Tamires Jeremias, eu sou fisioterapeuta, que é o Simplificando a Ventilação Mecânica, e ajudo fisioterapeutas a conseguirem trabalhar na UTI sem medo e surtando com gasometria, ventilação mecânica e assim por diante. Por que a gasometria tem a ver com ventilação mecânica? O que acontece? O nosso pH, que é o que a gente olha na gasometria, ele mantém um equilíbrio corporal nosso entre diversos líquidos do nosso corpo. Seja líquor, seja a parte arterial, ele mantém esse equilíbrio para que as nossas células funcionem. Então as células precisam funcionar através de um pH ok, um pH estável. O nosso corpo tenta reagir sempre com mecanismos normais de defesa, com qualquer ajuste que tenha, qualquer desequilíbrio que aconteça. O nosso corpo vai sempre tentar reagir a isso. Quando tem qualquer alteração no pH sanguíneo, a gente tem 3 mecanismos de defesa normais do ser humano para corrigir aquela disfunção de pH. O primeiro mecanismo, e não pela sequência, é o tampão. Então, o mecanismo de tampão e o mecanismo de sistema renal e o mecanismo pulmonar. Então, o seu corpo tem essas 3 maneiras de tentar arrumar o pH. E é isso que acontece quando o seu paciente está entubado e ele está grave. O que acontece? Se a gente pensar, sistema tampão, você, fisioterapeuta, não vai conseguir fazer nada para agir nesse sistema. Sistema renal, a gente não tem poder mágico também para agir em cima de rim, através de nenhum recurso fisioterapêutico. Mas, no sistema pulmonar, a gente consegue contribuir de algumas maneiras. Por isso que quando a gente altera dados de gasometria pulmonar, a gente altera no ventilador mecânico e o paciente responde. Porque dentro dos 3 sistemas de defesa do organismo do paciente, o paciente está instável, não está conseguindo reagir sozinho ao pulmonar, mas você está fazendo isso por ele através do ventilador mecânico. Então você ajusta parâmetros ventilatórios e ajuda com que essa parte de sistema de defesa reaja. Além disso, a gente tem que pensar que a gasometria ela é composta por um componente respiratório, que é o componente de CO2. Então, na gasometria a gente tem o pH, a gente tem a PaO2, a PaCO2, o bicarbonato, o anion gap e várias outras coisas. E 2 dos componentes da nossa gasometria são respiratórios, que é o CO2 e o oxigênio. Então, se você tem 2 componentes respiratórios, quando você mexe no ventilador mecânico, tentando arrumar o CO2 e tentando arrumar o O2, você automaticamente interfere no pH. Por isso essa correlação de ventilação mecânica e gasometria. Por isso os nossos pacientes entubados fazem sempre o exame de gasometria no dia a dia da UTI. É um exame corriqueiro. Normalmente quando o paciente está entubado, ele faz 1, 2 vezes esse exame por dia. Se ele estiver muito grave, é feito mais vezes, mais coletas de gasometria. Porque é um exame simples e é um exame que nos traz dados muito preciosos quando a gente pensa em troca gasosa. Nossa, Tamires, mas agora confundiu tudo. Será mesmo? Vamos pensar de forma clara. O seu paciente entubado, o seu paciente grave, ele só é entubado porque por algum motivo ele não estava conseguindo respirar sozinho. Ele entra num processo de falência, ele entra em insuficiência respiratória e ele não dá conta de respirar sozinho. E a gente tem dados da gasometria que são responsáveis por isso, por troca gasosa, por ajudar o paciente a respirar melhor, que é o CO2 e o O2. Por isso que se você quer trabalhar na UTI, você tem que dominar esse exame. É um exame simples e que traz muitas alterações no dia a dia do paciente grave, com respostas muito boas, que fazem com que o paciente melhore ou também piore. Então, a partir de agora, tenta pensar nessa analogia. Para de ficar decorando o número de gasometria, que isso não vai te dar uma resposta clara. Tenta seguir essa sequência, porque aí se você vê qualquer dado no ventilador mecânico, qualquer gasometria, você fala, opa, tudo bem, a disfunção está indo por esse lado.
E é isso, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Inscreva-se aqui no canal, porque assim, quando tiver qualquer videoaula de gasometria ou de ventilação mecânica, você vai ser notificado e o YouTube vai te avisar. Combinado? Clica aqui para se inscrever e eu te vejo.